Olá pessoal, a partir deste vídeo eu gostaria de apresentar para vocês como foi realizada a fermentação alcoólica na disciplina de Laboratório de Bioprocesso. Bom, nesta aula utilizamos o fermentador, um bioreator com uma dorna de vidro em que colocamos 3 litros de meio. Bom, na primeira aula nós preparamos o meio de cultura utilizando um melaço. Então diluímos o melaço para ter aproximadamente 10 a 12 graus Brix. Com isso sabíamos que a concentração inicial de açúcares redutores totais seria de aproximadamente 100 a 120 gramas por litro. Adicionamos também sulfato de amônio na concentração de 0,5 gramas por litro, para garantir que houvesse uma fonte de nitrogênio para as leveduras, e acompanhamos os valores de pH ao longo do processo. Preparamos também o inóculo, suspendendo 30 gramas de fermento granulado em 100 ml de água, e daí 100 ml dessa suspensão do inóculo foi adicionado a 900 ml deste melaço diluído. Então, o volume inicial da nossa fermentação foi de 1 litro. E aí nós conduzimos este processo através de uma batelada alimentada, onde tivemos uma alimentação exponencialmente decrescente. Então, tivemos o volume inicial de 1 litro e, ao final da alimentação, o volume do bioreator seria de 3 litros. A temperatura foi controlada em 30 graus Celsius, a agitação de 200 RPM, sem aeração, porque era um processo de fermentação propriamente dita. E a fermentação durou 4 horas. Para fazer essa alimentação de 2 litros, né, então começou com 1 litro, terminaria com 3. Então a alimentação foi de 2 litros. Para fazer essa adição, nós utilizamos essa equação aqui, né, que é uma equação exponencial, com uma constante aqui negativa, ou seja, o volume a ser adicionado reduzia exponencialmente a cada tempo, de 15 minutos, que foi o caso do nosso processo. Então, por exemplo, no caso da manhã, nós iniciamos a fermentação às 8h15 e depois disso, a cada 15 minutos, eram adicionados os volumes obtidos aqui através desta equação. Depois disso, no primeiro tempo, né, no tempo de 0 horas, nós tiramos aqui uma amostragem para medir concentração de biomassa. Congelamos também o sobrenadante de 2 horas de fermentação e de 4 horas de fermentação para medir etanol, para medir concentração de açúcar. E também, nesses 3 tempos, nós medimos a concentração de biomassa. Como nós medimos a concentração de biomassa? Então, nós medimos por método gravimétrico. Então, pegamos 2 ml do meio fermentado, no tempo 0, no tempo de 2 horas e no tempo de 4 horas. Colocamos 2 ml no Eppendorf de massa conhecida. Então, o Eppendorf já havia sido pesado na balança. Esses 2 ml foram submetidos à centrifugação. O sobrenadante foi descartado, ficou uma biomassa aqui no final, mas ainda com restos de melaço, de açúcar. Então nós adicionamos água destilada novamente, ressuspendemos e centrifugamos de novo. Depois de centrifugar, essa biomassa aqui, o pellet que ficou no fundo do Eppendorf, foi junto com o Eppendorf numa estufa a 60, 70 graus. E no dia seguinte, este material foi retirado da estufa e mantido no dessecador até a aula seguinte, onde nós medimos novamente a massa desse conjunto de Eppendorf e de biomassa. Com isso, a gente consegue saber quanto de biomassa, quantos gramas de biomassa havia por litro de meio. Em seguida, na aula seguinte, na semana seguinte, nós medimos a concentração de etanol e a concentração de açúcar redutor total.
Como nós medimos a concentração de etanol? Então, nós colocamos 2 ml de amostra do sobrenadante resultante de 4 horas da fermentação. 2 ml de amostra aqui, neste microdestilador de etanol. E aí, essa amostra adicionada aqui, ela segue até o fundo da caldeira. Quando nós fechamos esse registro aqui, essa amostra fica aqui em contato com a água da caldeira que é fervida. Quando a água ferve, o etanol evapora e passa por toda essa vidraria aqui até chegar neste topo. Neste topo aqui ocorre a condensação do etanol, porque neste condensador nós temos a entrada de água fria por essa tubulação aqui e saída de água fria por aqui. Então ocorre a condensação do etanol. Esse etanol que condensa, ele é recuperado numa solução de dicromato de potássio. Ocorre aqui uma reação de óxido-redução e esse dicromato de potássio, que é inicialmente laranja, passa para uma coloração marronzada, depois verde. Em altas concentrações ele fica verde. Para completar essa reação de óxido-redução, essa solução ficou em banho por 70 graus Celsius pelo período de 20 minutos. Depois disso, nós completamos o volume para 50 ml com a ajuda de uma proveta e medimos a absorvância desta solução a 600 nanômetros. E aí, utilizando uma curva de calibração, nós conseguimos converter essa absorvância em concentração de etanol. Então vejam aqui, eu já tinha preparado várias soluções de concentrações conhecidas, 0,7 gramas por litro, 1,5, 3 gramas por litro de etanol, e fiz todo aquele procedimento de medida de concentração de etanol. E aí nós temos valor de absorvância para cada concentração. Então tem um do zero aqui, que é inclusive usado para zerar o espectrofotômetro, e o gradiente de concentração aqui com seus respectivos valores de absorvância. Com isso, a gente fazendo o gráfico aqui, a gente faz uma regressão linear, e aí temos uma equação aqui de y é igual a 123 vezes x menos 0,55. Quem que é o y? É a concentração de etanol. E o x é a absorvância. Então, na aula, aqui já temos o resultado. Na aula, nós temos um resultado bom aqui de um grupo que obteve uma absorvância de 0,230. Colocando 0,230 nessa equação aqui, nós temos que a concentração de etanol no tempo de 4 horas foi de 27,8 gramas por litro de etanol. Então vamos continuar aqui. No caso de açúcar, bom, os açúcares no melaço estão não só na forma de glicose e frutose, que são açúcares redutores, mas também podem estar na forma de sacarose, que não é um açúcar redutor. Como o nosso método emprega DNS que reage com os açúcares redutores, toda a sacarose presente na amostra precisa ser hidrolisada. E desta forma, nós medimos açúcares redutores totais, que seriam a glicose e frutose já presente no meio, mais a glicose e a frutose proveniente da hidrólise da sacarose. Como nós fizemos essa hidrólise? Então, 1 ml da amostra, seja do melaço diluído, aquele de 10 a 12 graus Brix, seja o sobrenadante do fermentador, 1 ml dessa amostra, adicionado a 1 ml de ácido clorídrico, 2 mol por litro, e mantido num banho a 70 graus por 10 minutos. Depois desse período, esse ácido foi neutralizado com esta base, NaOH, 2 mol por litro, mesmo volume. Depois disso, a gente tem que fazer uma diluição. Por quê? Porque a nossa curva de calibração de açúcar, curva padrão de açúcar, foi feita com concentrações de açúcar de 0 até 2 gramas por litro. Então, as amostras que a gente submete à análise de concentração de açúcar redutor utilizando o método DNS, esta amostra precisa estar nesta diluição aqui, entre 0 e 2. Bom, como nós
sabíamos que a amostra inicial estava em torno de 100 graus, 10 graus Brix, isso equivale a mais ou menos 100 gramas por litro. Então, diluindo essa amostra 100 vezes, nós sabíamos que essa amostra entraria mais ou menos na nossa curva. Então, nós fizemos uma diluição de 100 vezes. Só um instantinho. Então, após a hidrólise da sacarose nas diferentes amostras, foram diluídas 100 vezes. Então, aqui nós temos uma amostra do tempo zero, né, que seria, na verdade, do mosto, e aqui nós temos a amostra de 2 horas, que seria o sobrenadante do fermentador. Então, após a hidrólise, esse material foi diluído num balão volumétrico aqui, com água destilada até 100 vezes. E aí, dessa amostra diluída 100 vezes, é que nós pegamos 0,5 ml para reagir com 0,5 ml de DNS nesses tubos de ensaio aqui. Ok, então após a diluição, a gente faz então a dosagem com DNS, 0,5 ml da amostra, com 0,5 ml de DNS. Esse tubo fica a 95 graus Celsius por 5 minutos. Depois disso, a gente adiciona 6,5 ml de água, né, vai ter um volume aí no tubo de 7,5 ml. E aí essa amostra vai para a leitura de absorbância 540 nanômetros, sendo que para zerar o espectrofotômetro, aqui em vez de 0,5 ml de amostra, nós colocamos 0,5 ml de água destilada. E aqui nós temos o resultado de tudo isso. Então, nós já tínhamos uma curva de padrão, né, utilizando soluções de 0 até 2 gramas por litro, e esses são os valores de absorvância obtidos. Aqui nós temos um gráfico obtido com esses valores aqui e a regressão aqui. Então, y, a regressão linear, né? Y é igual a 2,41 vezes x mais 0,05. Y é concentração de glicose em gramas por litro. E, concentração de glicose em gramas por litro. E a absorvância, o X são os valores de absorvância que nós temos. Então, diferentes grupos fizeram diferentes amostras aqui, né, do mosto, do melaço diluído, vamos melhor dizer aqui, e no sobrenadante de 2 horas e de 4 horas. Bom, tivemos valores muito distintos aqui, então vamos considerar dois valores. Vamos considerar a concentração de açúcar no melaço, né, de açúcar redutor total, no melaço de 103,2 gramas por litro. E vamos considerar a concentração de açúcar redutor total no sobrenadante de 4 horas como 65,5 gramas por litro. O que a gente tem que considerar aqui é que 65,5 gramas por litro é a concentração de açúcar redutor total no sobrenadante da fermentação. E nós tínhamos no final um volume de 3 litros de fermentação. Aqui é a concentração de açúcar redutor total no melaço diluído. E o melaço diluído foi adicionado no fermentador no volume de 2,9 litros, ou seja, 900 ml no tempo inicial, mais 2 litros ao longo do tempo de alimentação. Com isso, nós conseguimos analisar os nossos resultados. Vocês conseguem agora medir produtividade em biomassa, fator de conversão de substrato em biomassa, e neste caso aqui, como nós temos uma variação do volume, não podemos simplesmente utilizar concentração de biomassa no tempo de 3 horas e concentração de biomassa no tempo de 0 horas. Aqui nós temos que transformar concentração de biomassa em massa de células no tempo de 4 horas e massa de células no tempo de 0 horas.
O mesmo para fazer o fator de conversão de substrato em biomassa. O fator de conversão de substrato em biomassa, como nós conversamos em aula, seria qual que é a massa de biomassa obtida por cada grama de açúcar consumido. Tá? Então, tanto a concentração de biomassa quanto a concentração de açúcar tem que ser transformada em massa de células e massa de açúcar. E aqui podemos calcular também a produtividade em etanol, né, em gramas por litro por hora. E para fazer aqui fator de conversão de substrato em etanol, também temos que transformar a concentração de etanol em massa e a concentração de açúcar em massa. Bom, com esse valor aqui, nós conseguimos também calcular o rendimento de etanol em porcentagem, né, considerando o consumo de açúcar redutor total e essa equação aqui. Para cada 1 mol de glicose são produzidos 2 mol de etanol, ou seja, para cada 180 gramas de glicose, se tivéssemos um rendimento de 100%, teríamos a produção de 46 vezes 2, 92 gramas de etanol. Ou seja, para cada grama de para cada grama de açúcar consumido, se tivéssemos um rendimento de 100%, teríamos a produção de 0,5 gramas de etanol. Porém, vocês verão que a massa de etanol produzida é bem menor, ou seja, vocês podem calcular qual foi o rendimento de etanol, considerando esta equação, que é esta relação, e a massa de etanol produzida e a massa de açúcar consumido. Com isso, nós encerramos esse vídeo. Fico à disposição para tirar dúvidas no fórum do SIGA-A ou na nossa aula presencialmente.